Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito o Senhor que nos reúne, que nos convoca. Bendito o Senhor que nos fala. Bendito o Senhor que nos quer transformar a partir do nosso interior. Para tal, irmãs e irmãos, e para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não me envergonho do Evangelho, que é a força de Deus para a salvação de todo o crente, do judeu primeiramente, mas também do não-judeu. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, que tem origem na fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Na verdade, a ira de Deus manifesta-se do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que na sua injustiça abafam a verdade. De facto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se, pelas suas obras, visíveis à inteligência. Deste modo, eles não têm desculpa, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Ao contrário, entregaram-se aos seus vãos raciocínios
e o seu coração insensato encheu-se de trevas. Pretendendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens que representam homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou, segundo os desígnios dos seus corações, à impureza com que desonram os seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, prestaram culto e adoração às criaturas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus, a glória de Deus. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não percebe. O seu eco ressoa por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Conhece os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus ter falado, um fariseu convidou-o para comer em sua casa. Jesus entrou e tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que ele não tinha feito as abluções antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o interior não fez também o exterior? Dai antes de esmola o que está dentro, e tudo para vós ficará limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já se tinham passado 20 anos do encontro de Paulo com Jesus no caminho para Damasco. Já se tinham passado 20 anos da sua conversão, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. E que agora, na primeira leitura, durante várias semanas, iremos ouvir ser proclamada. E Paulo quer demonstrar nesta carta que a salvação de Deus alcança-nos em Jesus Cristo. Diz-nos que esta salvação não é somente para os judeus, mas também, como ele diz, é para os gregos, ou seja, para todos os pagãos. E por um lado, Paulo diz-nos que temos o Evangelho, que é força de Deus para a salvação de todo o crente. E também é o Evangelho que é a boa nova para aquele que acredita pela fé, porque o justo viverá pela fé. Mas, por outro lado, temos a nossa condição humana, a nossa condição de fracos pecadores, da fraqueza pecadora. Como há um desfazamento entre o amor de Deus e o pecado humano. E Paulo diz que se admira como os pagãos não conheceram Deus. Como é possível os pagãos não terem conhecido Deus através da contemplação da natureza? Como é que não aceitaram Deus? Porque a natureza tem sinais suficientes do seu poder e da sua divindade. Os pagãos que se queriam ser sábios, tornaram-se loucos, porque ficaram somente a contemplar a beleza da criação, a beleza da natureza, e nunca deram o salto para Deus. E então começaram a construir outros deuses, ídolos falsos, e assim se originou a vergonhosa degradação dos seus costumes, a degradação das normas morais e de todo o agir humano. Irmãs e irmãos, a criação é já o primeiro evangelho que os pagãos deviam ouvir. Vede como Paulo define o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos que o evangelho não é um conjunto de verdades, não é um conjunto de normas morais, que não é um conjunto de memórias históricas. O evangelho, diz Paulo, é a força de Deus para a santificação, para a salvação de todo o crente. É força, aqui e agora. Não é uma recordação do passado. É uma força de Deus que transforma,
que transformou Paulo, que o tirou da sua condição judaica e farisaica e o transformou num apóstolo incansável do Senhor. Mas que não só transformou Paulo, como tantos outros e tantas outras, e quer transformar a todos aqueles que acreditam pela fé em Jesus Cristo. Aquela admiração de Paulo para com os pagãos, de não terem conhecido Deus através da natureza, da beleza e da grandeza do universo, irmãs e irmãos, não é uma coisa do passado. Também, infelizmente, também acontece hoje. Também há muitas pessoas que ficam somente pela contemplação desta beleza e da grandeza do universo, que ficam somente pela contemplação dos grandiosos desenvolvimentos da ciência, mas nunca dão um salto para Deus. E então também vão criando os seus deuses, os deuses à sua maneira, e assim também vão degradando os seus costumes e as suas normas de conduta, afastando-se de Deus, alimentando cada vez mais esse ateísmo moderno que vai reinando na sociedade e no mundo. Paulo tinha motivos para chamar de insensatos aos pagãos, porque não tinham conhecido Deus na beleza da criação. Mas tem muito mais motivos para os chamar assim insensatos aos judeus, porque é o povo da aliança, porque é o povo da revelação do Antigo Testamento. Mas também tem motivos para os chamar assim insensatos os cristãos, porque nós cristãos, recebemos a verdade plena em Jesus Cristo. Todos podemos, e há muitas formas de experimentarmos a proximidade de Deus. Sim, contemplando a criação, a beleza da criação, a grandeza do universo. Sim, sentimos a proximidade de Deus na história da salvação, que Deus começou logo no início da humanidade. Mas conhecemos e sentimos a proximidade de Deus, sobretudo e por excelência, no dom que este próprio Deus nos concedeu. O seu próprio Filho, que enviou até nós para estar no meio de nós e para nos salvar. Mas também conhecemos e sentimos a proximidade de Deus na Igreja, inspirada e iluminada pelo Espírito de Jesus Cristo, que continua e prolonga no tempo a missão da salvação do Senhor. Irmãs e irmãos, não há desculpas, não há justificações para estarmos longe de Deus. Não há justificações para não nos imbuirmos deste Evangelho, desta boa nova, desta força de Deus que salva todo o crente, que transforma a todos e que transforma não minando à nossa volta, mas que nos transforma no interior, no mais profundo do nosso ser, na nossa profunda identidade desta palavra de Deus que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E é isto que Jesus chama a atenção aos fariseus no texto do Evangelho. Jesus critica os fariseus por isto mesmo e por outras coisas. Os fariseus até eram boa gente, cumpriam os mandamentos da lei de Deus, esforçavam-se por agradar a Deus em todos os momentos, mas tinham um grande erro. Preocupavam-se somente com as coisas exteriores. Tinham só preocupação e cuidavam da aparência. E viviam convencidos que eram os melhores, que eram os santos. Por isso é que Jesus os critica e os chama a atenção para que eles mudem de comportamento.
tanta preocupação com os ritualismos, com os formalismos, lavar as mãos, os pratos e os copos, e não se cuidavam do seu interior, como diz Jesus, cheio de rapina e de perversidade. Irmãs e irmãos, aquele que se deixa transformar pela força de Deus, que é o Evangelho, é por dentro. Sim, as coisas, os aspectos exteriores têm a sua importância, mas a primazia está no interior. E as coisas exteriores são o reflexo do nosso sentimento interior. Não estamos contra, nem Jesus esteve contra as ritualidades e os formalismos. Ele próprio nos deixou um ritual, uma ritualidade. Disse-nos que nos juntássemos para partir o pão. Para partir o pão fazendo-o em sua memória. Mas que este partir o pão em sua memória nos transforme, nos purifique, nos impulsione, nos motive para sermos também apóstolos incansáveis do Senhor. Longe de nós querermos viver na identidade da fachada. Fachadas bonitas têm os edifícios. Procuremos não ser fachadas bonitas e dentro de nós reinar também a rapina e a perversidade. É que nos sintamos transformados ou deixemos-nos transformar por Ele e por esta caminhada que Ele nos propõe. A nossa religião não é uma religião de tiranos. A nossa religião não é uma religião de obrigação. Nunca esqueçamos que a nossa religião é da fé, da esperança e da caridade. Comungamos hoje a alegria dos nossos irmãos que celebram as suas bodas matrimoniais e que se aproximam do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora colocar a aliança da sua esposa e a sua esposa em si. Ainda se lembram? O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor.
Irmãs e irmãos, no Evangelho, Jesus diz a um fariseu e aos homens de todos os tempos que, antes de mais, é o interior de cada um que deve andar limpo. Peçamos ao Pai a graça de procurar viver assim, dizendo: purificai-nos, Senhor, o coração. Para que Jesus ensine a Igreja a ser sincera e a dizer sempre, tal como Ele, toda a verdade, para assim poder ajudar os homens de hoje, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os responsáveis da vida pública do país não se preocupem só com as aparências exteriores, mas também em dizer a verdade aos cidadãos, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os leigos não se envergonhem do Evangelho e o manifestem em palavras e atitudes no seu trabalho, e todos aqueles que desconhecem o dom da fé, a todos aqueles que desconhecem o dom da fé, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que o Senhor ajude os jovens de todo o mundo a não degradarem o coração com o pecado e a não trocarem a verdade de Deus pela mentira, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os cristãos dos nossos grupos e assembleias não adulterem o sentido espiritual da fé, pois o que purifica o coração é a água e o Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que os princípios orientadores das nossas vidas sejam as palavras e as atitudes do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo o homem novo se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António, e a todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Deus, o glorioso São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita sola sulla mano.
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me siga viverá. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por valas tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me siga viverá. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Colheu-me perfumais a cabeça, e o meu cálice transborda. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me siga viverá. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo,
Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a saída da Basílica, no final desta celebração, é feita pelas portas laterais. Bem sabeis que no Ave de Fátima nós cantamos, a 13 de outubro foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Voltou para os céus, mas sempre atenta a cada um de nós. Voltou para os céus, mas sempre com um olhar de mãe sobre cada um de nós, intercedendo por nós diante do seu divino Filho e amparando-nos e abençoando-nos e apontando-nos o caminho da verdade. Aqui veio à cova da Iria dizer isto mesmo que nós hoje ouvíamos da palavra de Deus. Mudai a vossa vida. Purificai o vosso coração. Purificai a vossa vida por dentro, do interior, porque daí brota tudo na vida e na nossa conduta. Irmãs e irmãos, vir à cova da Iria é sentirmos a proteção de Maria, que continuamente nos diz, fazei que o meu filho vos disser. Partir da cova da Iria tem de ser sempre com um coração renovado, contrito, novo, na graça de Deus. Assim tem sentido fazer a peregrinação ao Santuário de Fátima, ao lugar onde Maria se manifestou a 3 pobres e humildes pastorinhos. Uma boa peregrinação para todos vós. Ide para as vossas casas com muita alegria, alegria na fé. E a todos vós que ainda regressais hoje ou amanhã depois, no final da peregrinação, desejo a todos vós uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.